Olá, vencedor! Olá, vencedora! Aqui é o Rogério Teixeira da EVP Connect. Sejam muito bem-vindos ao EVPcast. E o que é o EVPcast? É o podcast da EVP Connect, que agora, em 2024, faz parte do Connect Group. Ou seja, nós agora fazemos parte de um grupo um pouco maior. Juntamos aqui duas instituições, duas empresas, uma que é especializada no recrutamento em Portugal, por isso está aqui a Carla, não é? E a outra que faz parte de um processo de recrutamento internacional, incluindo aqui também o Brasil. E o EVPcast, e no EVPcast, nós trazemos aqui diversos conteúdos relacionados a esse novo ecossistema, que é você vir fazer parte aqui de um outro país, ou até mesmo você que mora aqui em Portugal e quer saber um pouquinho mais de algumas informações interessantes para você trabalhar aqui em Portugal. E no EVPcast nós temos aqui diversos temas, já falamos sobre trazer o pet do Brasil para cá, já falamos sobre tipo de contrato de trabalho, já falamos sobre custo de vida, já falamos sobre tantas outras coisas que você pode encontrar tanto aqui no YouTube como também lá no Spotify. Sim, é verdade, estamos nas duas redes e você nos encontra lá ou cá por EVPcast, tá bem? E no tema de hoje, isso foi na verdade um pedido de atualização que os nossos candidatos nos fizeram e também a Carla se juntou com eles, não é? Em relação a esse pedido para atualizarmos um tema importantíssimo para você que quer vir trabalhar em Portugal, independente da sua área, que é um currículo para Portugal, versão 2024. Esse é o tema de hoje. Se você quer saber como melhorar ou como preparar o seu currículo para vir trabalhar em Portugal, esse episódio de hoje é para você. Vai rodar a vinheta e eu já volto. Voltamos aqui então com esse episódio fantástico. É um rebuild desse episódio que já está circulando nas nossas redes sociais. O anterior, não é? Já circulou, aliás. E essa é a versão 2024 de um currículo para Portugal. Independente da tua área de atuação, esse episódio vai servir bastante para você. Porque eu tenho aqui comigo hoje a Carla Ventura. Quem que é a Carla Ventura? A Carla Ventura é Head of Recruitment no Connect Group e estou aqui a representar a Join Us, que faz parte aqui do Connect Group. Muito bem, também temos aqui Poliana Machado, já é uma carta marcada aqui nos episódios, né, no podcast. Quem que é a Poliana Machado? Poliana Machado é chefe de operações do Connect Group e eu estou aqui para contribuir um pouco com esse tema, uma vez que também já passei aqui pela área de recrutamento. Muito bem. Temos também aqui a Catarina Natário. Muito bem. Quem é a Catarina Natário? Então, a Catarina Natário é a IT Recruit da Join Us IT. Muito bem, está aqui também para nos ajudar com esse tema. E repare que temos aqui tanto a Carla, que é do Porto, quanto a Catarina, que é de Setúbal, região metropolitana de Lisboa, né? Distrito de Setúbal, não é? É isso Olha mesmo. lá, o melhor peixe daqui de Lisboa, dizem que é de Setúbal, não é? E queremos aqui a vossa visão, né? A vossa ótica do que é um currículo justamente para trabalhar aqui em Portugal. E eu queria começar aqui com algumas perguntinhas. Tem aqui a minha cábula, tem aqui muito material para perguntar para vocês. A primeira coisa que eu queria saber da Carla, por que da tua ótica, né? Parece óbvio para alguns, mas nem tanto para outros, atenção. Por que um currículo é tão importante na hora de, não da contratação, mas eu que sou um consultor, sou um candidato, por que eu tenho que preparar o meu currículo de uma maneira muito impecável? Quais são assim, os bullet points principais que a gente tem que ter atenção quando formos preparar um currículo, nomeadamente para Portugal? Primeiramente, eu acho que é importante termos em atenção a vaga à qual estamos a concorrer, porque o que é que acontece? Muitas das vezes nós vemos currículos que estão orientados a todas as áreas e é importante nós colocarmos aqui em prática o currículo orientado para aquela vaga específica, com aquelas skills, com aquelas competências. Porquê? Porque se eu quero trabalhar naquela posição, o que vai acontecer é que eu tenho que ter efetivamente a informação que me venda, de certa forma. É o meu cartão de visita, é aquilo que o recrutador vai conhecer. Ou seja, se for aqui um currículo muito generalista, o que vai acontecer é que a informação, eu não sei em que é que efetivamente a pessoa é boa. E isto é importante para nos ajudar aqui também, a nós, recrutadores, a fazer a triagem.
Ou seja, é praticamente um cartão de visitas. Então, fala um pouquinho daquilo que é o marketing pessoal Sim, da pessoa. exatamente. E o que você mais vê que você fica feliz nos currículos que você recebe? Assim, uns 3 pontos que você quer destacar. Uau, quando eu tenho isso aqui no meu currículo, é top. Ok, então eu acho que é muito importante a questão das skills principais do candidato, ou seja, destacar se eu sou um Java developer, por exemplo, colocar o Java ali como competência principal, e muitas das vezes nós destacamos através dos níveis em que nós estamos mais confortáveis ou não. Outra informação que eu acho muito importante é a questão das línguas, o inglês. Vamos colocar, ou seja, nós sabemos que cada vez mais estamos a trabalhar com projetos internacionais Certo. e por isso o inglês é sem dúvida uma informação que para nós recrutadores é muito importante para sabermos se podemos considerar ou não o candidato para aquela posição. Outro ponto que também eu considero aqui muito importante é a questão das datas no currículo, porque efetivamente colocar a minha experiência, mas sem dizer quando é que eu fiz aquilo. Imagina, eu se trabalhei com .NET em 1990 e qualquer coisa, já não me vou lembrar muito sobre essa skill. Então é importante as datas estarem atualizadas para eu efetivamente perceber quanto tempo é que eu já trabalhei nesta área e há quanto tempo é que eu já trabalhei. Muito bem. Eu lembro que nós fizemos um evento no Brasil, ou alguns em 21 e 22, e foi a Poliana que trouxe algumas vezes esse tema, que era algo do gênero. Ah, eu tenho um curso de inglês, por exemplo. E só curso de inglês. Não diz quanto tempo durou aquele curso, qual foi a carga horária, qual foi o nível. Ou, por exemplo, eu acho que você falou muito sobre isso, Poliana, que foi faculdade, início, 2021. Sim. A nível de formação, né? Acaba que algumas pessoas colocam lá o ano, aí bota o ano de início e põe o ano de fim. Só que afinal ela não terminou a faculdade. Então, coloca assim, iniciei em 2014 e coloca o ano atual. Aí você pensa, essa pessoa se formou ou vai se formar. Aí depois eu vou, e você se formou? Porque essa informação é um pouco importante a nível de visto também, quando pede o visto, enfim. E aí a pessoa, não, na verdade eu troquei a faculdade no segundo semestre. E eu, mas tá aqui no seu currículo que você tem aqui uma data, né? Então... Aí acaba que a gente se sente um pouco enganado, né? Quando, então afinal essa pessoa não tem a formação, né? Não que a pessoa tenha a intenção de enganar, olha bem, mas porque ela não atentou para esse detalhe. Exatamente. Mas acaba que se imagina, uma empresa que está aqui em Portugal à espera de algumas informações que já vem by the book, é praticamente um playbook, e a pessoa errou, foi infeliz naquela informação. O recrutador pode sentir, mas pera, tá estranho. Tá querendo aqui, e aí já passa, né? Vamos para o próximo currículo. E aí, se porventura o próximo currículo da fila já tiver mais bem preenchido, de maneira mais clara, eu vou chamar isso aqui para entrevistar. Exatamente. É isso que eu estou a falar, não é? Exatamente. O que eu percebo muito, Rogério, é que, assim, as pessoas têm que enviar um currículo preparado, né? Se ela quer muito aquilo... Ela não vai pegar um currículo que ela sempre enviou e vai pegar e vai enviar para um recrutador de Portugal. Ela tem que preparar o currículo para aquela vaga, né? Direcionar o currículo para aquilo. Então, olhar, todas as informações estão corretas, meu e-mail está correto, meu telefone está correto. Porque eu já peguei currículos que o telefone da pessoa já não estava mais, não era mais aquele telefone. Então, ela pegou um currículo e só mandou o currículo. Então, isso aqui é um ponto muito importante para que as pessoas tenham atenção na hora de enviar o currículo. Não envia qualquer coisa. Não envia um currículo que você sempre envia para todas as oportunidades, né? Prepara aquele currículo para aquela empresa específica, né? Montar o teu currículo para direcionar para aquela vaga. Mas eu acho que o Renato, juntamente com a Carla, prepararam uma surpresa para quem está ouvindo esse podcast, quem está assistindo. Você espera até o final que esse problema aqui vai ser resolvido. Olha, já anotei aqui. Tem uma surpresinha para você. Carla, esses foram então os 3 pontos que você considera, né, os mais importantes, né? Pode repetir então? Sim.
a questão das skills, ou seja, Skills. termos as skills bem Ok. definidas no currículo, Uhum. a questão linguística também, o idioma, ok. e as datas também estarem bem Das presentes, das onde- experiências seja e nas de cursos, formações. de formações, bem bater certinho. Ou Sim. seja, então temos aqui 3 informações interessantes. Olha, deixa bem claro para você no teu currículo quais são as skills, as capacidades, as competências técnicas que você tem. Deixa bem claro também se você tem algum domínio, algum conhecimento de um outro idioma e qual é especificamente. Nós temos o European Board, não é? Of Sim. Language, não é isso? Que é aquilo que você tem, que é o B1, B2. C1. Dá uma olhadinha lá, porque muitas pessoas olham o A1, B1 e C1 e têm um entendimento próprio. E não é o teu entendimento que vale, é o que o European Board vai dizer. Então, dá uma olhadinha lá. O Google resolve isso para você classificar certinho, porque acontece muito mais do que você imagina de pessoas chegarem com C1 aqui e not too much, não vai, não avança, né? E como muitos projetos são internacionais, é muito necessário que aquilo esteja muito bem alinhado e validado em entrevista. Para quê? Para quando a gente enviar para o cliente realmente, uau, ele tem um C1, eu quero avançar. E o outro ponto, então, o terceiro foi? A questão das datas. Das datas, ok. 3 pontos importantes. Agora, Catarina, quais são os 3 pontos ou algum ponto que você queira destacar que assim, poxa, isso aqui no currículo, para mim, eu já descarto logo quando eu pego o currículo, por exemplo? Então, o facto das datas não baterem certo, Uhum. o facto do currículo não estar atualizado, portanto, por exemplo, a pessoa está numa empresa há 2 anos, mas não está lá nenhum tipo de informação em relação a isso, Uhum. erros gramaticais e Olha. ortográficos. Erro gramatical. Você não vai acreditar. É assim, quando o consultor, o candidato é muito experiente, a gente dá uma olhadinha, faz uma leitura meio que diagonal, pá, ok, conversei, e pode ser um erro nosso, porque isso foi comigo uma vez, tá? Então, assuma que pode ser um erro meu e tá tudo bem. Enviei para o cliente o currículo do candidato, Catarina. E aí bateu e voltou, o cliente me ligou, Rogério, olha, ele é muito sério, eu já entendi, mas como está escrito aqui algumas coisas, o meu cliente não vai avançar. Porque assim, não precisava do inglês, é só o português. Mas o meu cliente, Rogério, ele é um pouco exigente em relação àquilo que tem que ser escrito. É o que ele espera de um candidato sério, que escreva direito, escreva bem. Eu falei, é? Sim. E meu Word estava desligado, né, lá, as coisinhas. E quando eu liguei, rapaz, só fez vermelho, aquelas coisinhas. Eu falei, ih, pá. E resumindo, um problema sério, não é porque a pessoa que é um sênior escreve mal, porque não é suposto um sênior com nível superior, que era o caso, muitas informações, escrever errado. E aí liguei para o tipo, expliquei para ele, não, desculpa, foi assim. Mas eu percebi que ele tinha uma dificuldade de escrever corretamente. Porque depois que eu pedi para corrigir, mesmo assim ainda voltou. E aí eu que arrumei, sabe? Mas enfim, não avançou. Mas isso realmente, você que quer participar de algum processo, perceba, liga lá no Microsoft Word ou no seu editor de texto, aquilo que é uma correção gramatical, correção ortográfica, para te ajudar. Até porque no dia a dia, né, de cada vez mais o WhatsApp, dos mensageiros, muitas pessoas se deixam levar por aquilo que é coloquial. No dia a dia, ele vai colocando VC, o ER já perdeu o acento. E aí, quando traz isso para uma questão de escrita corporativa, não pode, não está assim ainda, tá bem? E qual seria o outro ponto, Catarina? Assim, você olha assim, isso aqui, pelo amor de Deus, o que é isso aqui, gente? Fotos não profissionais. Fotos não profissionais. Você sabe que a Poliana, uma vez, num evento lá no Brasil, nós falamos muito sobre isso. Foi uma discussão muito interessante. Porque, assim, uma pessoa levantou e falou assim, mas e se for para o Google? Porque o Google é arrojado, é moderninho, não sei o que lá. E se for para a Microsoft e tal? Quiseram levantar que a foto poderia ser mais à vontade. E aí, o que a gente trouxe? Primeira coisa foi, evita uma foto à vontade. Procure foto, pensa que você vai estar diante de uma pessoa, de um juiz ou de uma pessoa mais... Já para pensar na formalidade da coisa. Mas a empresa não é assim. Depende. Por isso que é muito importante você perceber qual é a cultura da empresa primeiro. Como é que está a foto das pessoas que trabalham lá no LinkedIn, perceber a cultura do que querer empurrar a tua percepção goela abaixo. Então, eu acho que isso é um tema muito importante. Foto sim, foto não. Eu queria ouvir também a Carla, mas antes disso, o que você diz de uma foto não profissional, por exemplo?
Selfies, por exemplo. Uhum. Com biquinho, com óculos escuros. Exatamente, fotos com roupas mais descontraídas, que não são tão apropriadas para a parte profissional. Acho que é fundamentalmente isso. Foto, né? O que você acha, Carla? Eu acho que é importante ter a foto da pessoa. Tem que ser uma foto profissional, efetivamente, mas tem que ser uma foto atual. Porque muitas das vezes o que é que acontece? Nós temos no currículo uma pessoa, não é, que nós achamos, não sabemos a data de nascimento da pessoa, não sabemos informação dessa componente, e então quando olhamos para o currículo, ok, esta pessoa aqui enquadra-se dentro daquilo que é a cultura organizacional da empresa, porque conseguimos aqui, através da fotografia também, lá está, perceber mais ou menos aqui como é que a pessoa se veste, e depois a pessoa, quando aparece em entrevista, não é aquela pessoa que estava, não é a mesma pessoa que estava aqui no currículo. Mas, por exemplo, por que você acha que não é a mesma pessoa? Porque a pessoa tem uma foto de há 10 ou 20 anos atrás. É aquilo que eu falei, às vezes pega um currículo que enviou há muito tempo e envia. Não, você sabe que uma vez, ou melhor, por 2 vezes, eu tive essa experiência e foi assim... Às vezes eu sou muito direto, né? Então, é o que é. Então, a pessoa abriu a câmera e eu falei, tudo bem, fulano? Tudo bem? Eu falei, você que vai participar mesmo? Ou vem outra pessoa do gênero? É seu filho que vem? É seu pai? Porque não tá batendo aqui, né? E era assim, é uma pessoa que já tinha uma idade expressiva e tá tudo bem, a questão aqui não é a idade. Nós temos clientes que trazem a idade, mas a questão é a expectativa e realidade. Como é que você se tem 58 anos, tá tudo bem com a tua idade, grande experiência, permanece uma foto no seu currículo de 35 anos? Não bate. Porque a minha ideia, quando eu olho para uma foto que eu sugiro aqui há 35 anos, é uma coisa de rendimento, de entrega, de visão de mercado, de tantas outras coisas que vem junto com a idade. E é assim que funciona. Exatamente. E aí eu abro a câmera, tem uma pessoa de 60, eu falei, ué, o que houve? Você é o pai da pessoa? Algo do tipo, sabe? Então, realmente tem que ter um pouco de coerência, evidente, não é? Porque também passa por aquela questão. Então, a pessoa está aqui em Portugal, uma empresa, e olha para um currículo, tem uma ideia de jovialidade, tem uma ideia de que aquela pessoa vai representar. E quando abre a câmera, é uma pessoa bem mais diferente, já causa aqui, mas o que houve aqui, né? Então, é sensacional esse tema da foto, tentar ter muita coerência entre aquilo que é a foto e aquilo que é a realidade. Para não ser expectativa e realidade, né? Ser realidade e realidade. E essa é a realidade. Você já encontrou muito assim, Carla, por aí? Sim. Acho que principalmente quando estamos a falar aqui de pessoas, de perfis mais seniors, acaba por acontecer muito isto, ou seja, o currículo está completamente com uma fotografia desatualizada e muitas das vezes nós nem sequer conseguimos perceber se aquela pessoa se pode enquadrar ou não na cultura da organização. Isto muito simples, ou seja, não é pela idade, mas imagina que tu estás a recrutar alguém para uma equipa jovem. Que, obviamente que se tu colocares lá alguém se calhar com mais idade, se calhar não se vai adaptar tão bem por causa da maturidade da equipa. Ou seja, é nesse sentido. E eu acho que isso é importante. E outra questão também importante da fotografia tem muito a ver com a cultura da empresa, ou seja, a apresentação que a pessoa quer passar. Porque imagina, uma coisa é eu estar a concorrer a um banco, outra coisa é eu estar a concorrer a um ambiente que eu sei que é muito mais descontraído. É isso. E há certos limites que nós sabemos que temos que ter quando estamos aqui a trabalhar em ambientes mais formais, e essa fotografia que nos aparece no currículo acaba por ser logo o primeiro filtro que nós fazemos. Exato. No momento. Tem até uma narrativa do mercado que, por parte dos candidatos, que é com foto. Não, sem foto, não é, Poliana? Eu, na verdade, eu tenho assim uma dica que é assim, se você não tem uma foto profissional, não coloque a foto. Sim. É preferível não colocar a foto do que você colocar uma foto de dedinho, da noitada, E aí, assim, muitas pessoas
do lado de cá, a gente está falando aqui com a Carla, que é mais sênior, né, na área de recrutamento. Estamos falando com pessoas que já têm, né, experiência na área de recrutamento. Mas a realidade do mercado é que tem muitas pessoas novas que vêm da faculdade para essa área de recrutamento que não são propriamente da área de tecnologia. Então, não tem esse conhecimento de, esse cliente é mais descontraído e pode aceitar uma foto assim. E é muito do julgamento daquela pessoa. Então, para você não perder uma oportunidade, porque você não sabe onde vai cair o teu currículo, quem é que vai ver aquele currículo, a minha preferência é que não tenha foto, para que a gente faça mesmo um julgamento da parte técnica da pessoa. E aí, com um bom currículo montado, que é o que a gente está aqui falando, né? E quando vem a entrevista, é a hora da pessoa se vender, se mostrar, né? Ou seja, não vai gerar nenhuma expectativa diferente do que é a realidade, não é? Exato, porque eu acho que a foto, ela, na verdade, o teu currículo, né? O papel, aquilo que você escrever ali, é aquilo que você está, sem você poder abrir a boca, você está fazendo uma venda. Você está querendo que aquela pessoa te escolha, né? Então, se ela vai te escolher, eu tenho que... Como que eu iria, né? Se fosse uma entrevista de emprego pessoalmente, como que eu iria? Né? Então, como que eu quero que aquela pessoa, aquele recrutador veja, tenha a primeira impressão comigo? A primeira impressão eu vou botar uma foto da noitada? Pode não cair muito bem. Eu vou colocar uma foto de 30 anos atrás, porque eu estava bonito naquela foto, mas quando ela abrir na câmera vai ser outra. Dependendo da pessoa que for te entrevistar, pode se sentir enganado. E aí pode não ter essa percepção que nós temos aqui, percepção que a gente tem aqui, e acabar não dando uma oportunidade para essa pessoa por conta de se sentir enganado. Porque, poxa, a foto que a pessoa colocou aqui. Então, se ela está enganando no currículo, será que também não estou sendo enganado na parte técnica? É porque é verdade, então sem dúvida, porque também pode acontecer, e já vai uma dica se esse é o teu caso que nos assiste, que nos ouve aqui. Rogério, mas eu estou 20 anos nesse emprego. O meu currículo que eu tenho é de 20 anos atrás. Ok, tá tudo bem. Temos que atualizar o currículo. Assim como nós estamos atualizando esse episódio para 2024, a sua foto tem que atualizar. A menos que você seja muito fã de Botox, ácido hialurônico e tudo mais, mas tá tudo bem em relação a isso, mas mesmo assim eu acho que vai mudar alguma coisa, né? Sim. E aí você precisa atualizar justamente para não causar esse impacto desfavorável para a sua candidatura, não é, Carla? Então voltamos ao tema inicial, só para encerrar, que acaba que o currículo é o teu primeiro contato, é o marketing pessoal, né? Tem que ser o headshot, é o tiro certeiro, é a bala de prata. Única chance. Para te chamarem para entrevista. Porque, por exemplo, existem épocas, eu já falei isso em vários episódios, que na EVP chegam por dia 25 e 30 currículos. Consoante a vaga, se é remoto, se não é, se é híbrido, consoante aquilo que vai ser a expectativa salarial. 30 currículos por dia. Você acha que nós aqui, que hoje somos 3 aqui, tem mais 2 ali assistindo, você acha que nós, a equipe de recrutamento, vai investir tempo comparando o currículo, se tem que responder rapidamente ao cliente? Não vai. Não, é contraproducente, não é, Carla? Então, aquele currículo que estiver melhor apresentado até demonstra uma melhor organização e capacidade de organização, já é uma validação do próprio candidato. E vontade também, motivação da pessoa querer ser chamada. Né? Exatamente. Muito bem. Carla, o que você me diz em relação agora sobre o pessoal de TI, né, de tecnologia, né? Ainda tem muita demanda? O que você considera assim um currículo high level, ou a tua primeira escolha quando você vê um currículo de TI? Você já destacou as capacidades técnicas, não é? O idioma e também as questões das datas. Mas além disso, você chamou a pessoa para entrevista, o que você gosta de comparar no currículo da pessoa de TI? Okay. Para mim é muito importante que a informação esteja resumida. Ou seja, nós recrutadores gostamos de ter os currículos com bullet points, acabam por nos ajudar, porque, ou seja, a pessoa faz isto, e ao invés de colocar, comecei por fazer isto, ou seja, o esquema, em vez de ser por texto descritivo, ser mais resumido. Mais, exatamente. Mais bullet points, sucinto,
exatamente. Objetivo, né? Objetivo. Sim, ou seja, a pessoa tem que ser objetiva, tem que focar-se naquilo que é importante relativamente ao que trabalhou e àquilo que é a sua experiência e neste caso, se calhar deixar um bocadinho de lado a informação secundária que não é tão relevante para a posição a qual a pessoa se está a candidatar. Certo, porque, por exemplo, na área de TI existem muitas tecnologias, então imagina Sim. que uma pessoa que acabou de ingressar no mercado 1 ano, 2 anos, não vai ter tanta experiência, tanta Certo. informação para organizar, quanto uma pessoa, um profissional de 8 anos, né? Exatamente. Então você acha que organizando por bullet points fica mais fácil? Fica mais fácil. Opa, isso aqui é interessante, eu vou chamar para Sim. conversar. E aí na entrevista que você vai pedir para ele decorrer aí um pouquinho, discorrer daquilo que é Sim, a experiência, não é? Sim. Ok. Catarina, e você? O que você me diz em relação... O que é a primeira coisa que você mais gosta? Você já me disse o que você não gosta. O que você mais gosta quando pega um currículo assim? Uau, esse aqui não posso perder. Uma. Organização. Organização. Acho que um currículo organizado é muito importante. Indo um pouco ao encontro do que a Carla mencionou agora, a informação sucinta, objetiva, portanto não haver ali muita dispersão em nível de, seja tecnologias, por exemplo, se a pessoa tem muita experiência, é importante, ok, se eu sou um Java, vou meter as principais tecnologias. Acho que não faz muito sentido colocar tecnologias que a pessoa teve contacto há 20 anos, ou que não trabalha muito no dia-a-dia. Acho que é fundamentalmente a organização, não tem muita informação, ser um currículo clean, portanto, algo que nós consigamos ler na diagonal, que tenha as informações de forma sucinta e que vá diretamente ao ponto que nós, recrutadores, precisamos de saber, a nível de funções, principais funções, só isso. E também é importante que esteja direcionado para a vaga em questão. Interessante. Portanto, não, lá está, aquilo que já foi mencionado, não ser um currículo generalista. Portanto, se a pessoa quer agarrar aquela oportunidade, aquela vaga, tem que direcionar o currículo para aquilo. Acontece muito. Eu queria também ouvir a vossa percepção, porque aí é a percepção do Brasil, que eu já vi acontecer ontem, inclusive, estamos em 2024, estamos nisso desde 2017, pelo menos, se não 18, porque começou em 16, mas 17 começou a decorrer mais fluidez e mais volume de candidatos. Aquilo que é o currículo generalista, ou seja, o brasileiro, isso é minha ótica, tá? E tá tudo bem, se você não concordar, põe aqui nos comentários qual que é a tua ótica para a gente tentar compor e criar aqui uma rede do bem. Quando uma pessoa ela tem uma capacidade muito grande, técnica, isso agregando mais anos de experiência, acaba que ela faz tudo daquela área dela. Ok. Só que aí ela tem uma excelente capacidade, ela consegue fazer a entrega. Só que a vaga em questão não precisa da bazuca para matar aquela mosca. Então, muitas pessoas têm dificuldade em como é que é? Transitar o currículo dela, que é uma bazuca, para uma 38 para aquela mosca, sabe? Então, muitas pessoas estão acima né, da vaga e a pessoa olha, não, mas esse cara aqui tem muita coisa, não, ele vai ficar desmotivado, ele não quer, não faz sentido. Quando, na verdade, a pessoa quer aquela posição, ela quer vir para Portugal e ela está mais do que capacitada. Mas ela acha, melhor, não é que ela acha, ela não consegue transicionar, né, ou trocar, transitar, melhorar, adaptar, direcionar o currículo dela para aquela vaga. E essa é a razão de muitas pessoas voltarem para trás e não estarem ali alinhadas. É aquilo que a Poliana falou uma vez no currículo, no evento no Brasil, que às vezes a pessoa, Carla, tem uma experiência muito grande. Então, aquele currículo dela dá para umas 3 ou 4 vagas. Fácil. Certo. Por exemplo, eu vou citar aqui o Renato, que trabalha conosco já há algum tempo. Renato já foi PMO, ele é formado em gestão de projetos. Ele pode atuar em gestão de projeto de software, ele pode atuar em gestão de processo, ele pode atuar como PMO. Ou seja, só aqui, sem conversar muito, não descendo na especificidade dele. E ainda como GP ainda. E ainda como GP. Ou seja, ele tem essa abertura para fazer o currículo dele. Agora, se ele pega o currículo dele, eu já fui tudo isso, eu vou encapsular aqui e vou enviar.
Qual recrutador que vai ficar assim, será que dá, será que não dá, se o currículo não está direcionado? Não é isso, Exatamente, exatamente. Ou seja, eu acho que o mais fácil e de forma a simplificar esta questão, Rogério, é mesmo o facto da pessoa olhar para a vaga, pegar aqui naquilo que é importante, as skills que estão descritas na vaga e colocar isso ou seja, se eu tenho estas skills, é isto que eu vou aqui enfatizar aqui no meu currículo, porque é isso que eu quando vou procurar aqui um candidato para uma vaga, que vou ter em conta, ou seja, ok, se a vaga me pede isto, eu vou ver se o candidato tem isto. Ou seja, toda a outra informação será informação secundária, que se calhar não é tão importante para aquilo que eu estou à procura e se calhar a informação que eu preciso não vai estar lá. Sim, exatamente, porque também cai naquilo. Eu tenho que dar uma resposta rápida ao meu cliente. Exatamente. O currículo que tiver melhor posicionado na estrutura, bem organizado, com as palavras-chave. Opa, esse aqui. Opa, vou chamar esse aqui, ó. Pronto. Sim. Porque são muitos currículos, são muitos candidatos. Porque o currículo é apenas a primeira fase. Exatamente. E já tem outro episódio que também vamos colocar aqui, que é como se comportar na entrevista, que é depois disso aqui. Ou seja, essa parte do currículo tem que estar muito bem alinhada, muito bem preparada. Para quê? Para que quando abrir a câmera, uau, realmente é isso aqui que você escreveu, eu estou de acordo, se você também está, eu vou propor para o meu cliente. E a vida segue. Sim. Porque imagina como é que é desastroso para nós, empresa, para o recrutador, para o nosso cliente e para você que faz um currículo desalinhado com aquilo que quando abre a câmera, poxa... A fisionomia, né? Não é aquela foto, se foi a foto, o inglês não é o inglês que estava ali, ou seja, quanto mais coerência, eu acho que essa é a palavra-chave para o teu currículo, é coerência, né? Clareza, tem que estar muito bem alinhado, porque aí o processo flui rapidamente, não é isso, Carla? Objetividade. Sim. Muito bem. Você também colocou aqui nesse script que você me ajudou a montar uma estrutura básica de um currículo na área de TI. E você propôs alguns pontos. Por exemplo, informações pessoais, nome, contato, e-mail e LinkedIn. Sim. Eu não vou falar contato aqui, é o telefone. O telefone, né? Certo. E aqui em Portugal não precisa pôr 351, uma vaga para cá. Mas quando vem de outro país, é interessante pôr o código do país, exatamente, né? sim. Porque para nós sabermos como é que nós podemos contactar aquela pessoa. E você acha que o currículo papel, ou esse que a gente recebe em PDF, Europass, ou nosso template, ele vai acabar? E vai ficar só o LinkedIn? O que você acha em relação a isso? Porque tem uma disputa no mercado aí, o currículo vai acabar, agora é só o LinkedIn. O que você acha sobre isso, cara? Não, eu acho que não vai acabar, até porque eu acho que o currículo, muito aqui pela minha experiência enquanto recruiter, muitas das vezes nós recebemos o currículo das pessoas em formato do que o LinkedIn gera, permite gerar aqui, e efetivamente não é bom. Não é bom porque muitas das vezes perde-se muita informação e a forma como está esquematizado não fica perceptível para quem está a ler, mas eu acho que tem muito a ver, ou seja, com a criatividade. E aquilo também que nos permite mostrar a pessoa fez um esforço para fazer algo, para atualizar. E o LinkedIn, ok, é uma ferramenta de trabalho que nos permite a nós procurar aquela pessoa, mas não nos permite ter a visibilidade dos pontos-chave daquilo que a pessoa efetivamente tem competências para. Entendi. Porque também acontece, Poliana, me corrija se eu estiver aqui equivocado ou me esqueci de alguma coisa, mas muitas das vezes também o LinkedIn da pessoa está desatualizado. Se ela mal se deu o trabalho de deixar o currículo com clareza, às vezes nem foto tem no LinkedIn dela. É uma foto de faculdade, Exatamente. de curso, né? Ou seja, eu percebi, eu não sou a favor de nenhum nem de outro, eu sou a favor de onde tiver informação clara, organizada. Mas se você, por acaso, quer propor seu LinkedIn, que ele esteja dentro dessas regras que a gente está falando aqui agora. Sim, e que não esteja, por exemplo, o título do LinkedIn muito generalista. É importante, por exemplo, se eu sou um Java Developer, coloco Java Developer, porque se eu vou colocar Backend Developer, isto não me vai ajudar. Com a linguagem, né? Com qual é a linguagem?
Ok, ele depois vamos às skills, às competências que ele tem em baixo e vai aparecer várias. Java, PHP, e se eu estou à procura de um Java, eu não sei se ele efetivamente é bom em Java ou se é bom em PHP. Ou seja, não me vai ajudar a mim, enquanto recruiter, aqui a apresentar-lhe aqui uma posição que seja viável para ele. Certíssimo, muito bem. Catarina, prefere o LinkedIn ou o currículo? O currículo, sem dúvida. Eu acho que o LinkedIn acaba por ser mais um complemento para o currículo em si. Lá está, acho que é importante a clareza, a consistência no currículo, até porque normalmente o currículo, exatamente aquilo que a Carla estava a dizer, o currículo que é gerado pelo LinkedIn não tem muitas informações, e eu vejo muito o LinkedIn como um complemento, uma forma de, por exemplo, entrar em contacto com a pessoa ou manter o contacto, mas acho que o currículo é mesmo fundamental. Poliana, currículo ou LinkedIn? Eu acho que os dois. Em que sentido? A pessoa não adianta te enviar um currículo que quando ela vai no LinkedIn, o LinkedIn não bate com o currículo. Tipo, imagina que no currículo eu tenho aqui 8 anos de experiência. Eu chego no LinkedIn da pessoa e só tem 3. Então, eu acho que como a Catarina falou, complementa o outro. Em que sentido? Não é que eu vou deixar as 3 primeiras no currículo e as outras no LinkedIn. É eu chegar no currículo da pessoa e realmente fazer sentido com aquilo que está no currículo. É a tal da coerência, Então, né? é uma coerência. O currículo dela tem que ser a mesma coisa que eu vejo no currículo online dela, né? Então, é bom, porque acaba que também, às vezes, o cliente mesmo vai no LinkedIn da pessoa. Então, a gente envia um currículo e aí se chega no LinkedIn não tem aquelas informações ou a informação está desencontrada, acaba também passando uma imagem que não é tão boa assim e pode levar o cliente a não querer te conhecer, né? Verdade. Então, eu assim, para mim, na minha opinião, são as duas coisas. E complementando um pouco aqui o assunto, eu acho que a parte de versões é muito importante. A pessoa colocar as versões, né, que ela passou, né, na semana passada, eu tive até uma questão de um Java, eu e a Carla tivemos uma questão de um Java, que queriam saber, eu quero um Java que tenha experiência com Java EE. E aí, acho que muito no caso do Brasil, as pessoas quando colocam que tem muita experiência e tudo mais, acabam esquecendo de colocar ou então não acha relevante, não acha importante. E aí a gente tem que recontactar praticamente todos os Javas, questionando, olha, você tem Java? Tenho. Quanto tempo? Mais de 3 anos de experiência. Mas não estava no currículo, não estava no LinkedIn. Ou seja, eu sou um Java Developer com 15 anos de Java. E tá lá, desenvolvo com Java há 15 anos. Mas isso pode dizer muita coisa. Pode dizer que ele veio fazendo a escadinha nas versões do Java, 9, 10, 11, 13, ou 15, anda há 10 16. anos a fazer suporte. Ou ele está há X anos só com Java EE. Exatamente. É isso que estão dizendo, não é? Exatamente. Clareza, Isso, bem organizado, exatamente. não é? E colocar as informações. Não achar que assim, a pessoa que vai ler meu currículo vai supor que eu tenho o Java EE, porque eu tenho muito tempo de Java. Mas uma coisa, às vezes, não tem nada a ver com a outra, né? Às vezes, a nossa mente pensa de uma forma, mas quem vai ler vai interpretar de outra. E, às vezes, a pessoa que pegou não tem o conhecimento da parte técnica suficiente para supor que você tenha. Então... E aí a gente pode utilizar as keywords lá em cima. Sim. Você acha que faz sentido, Carla, no currículo? Sim, eu acho que faz todo o sentido porque nos permite também aqui perceber o quão a pessoa está à vontade com aquelas tecnologias. Se as destacou, efetivamente é porque tem à vontade com aquelas skills. Tem o domínio, né? Tem o domínio daquilo. Entendi. Não, todo sentido. Olha, gente, que grandeza de detalhes que a gente está aqui entregando para você que precisa aí elaborar um currículo para 2024, vir trabalhar em Portugal, ou já trabalha aqui, quer trocar de projeto, não é? Mas vai ter uma surpresinha para você no final. Espera um pouquinho que eu já falo sobre isso, tá bem? Catarina, então, o que você acha? Então, ia só acrescentar aqui uma questão que também considero importante, que é o nome do CV. Há muitas pessoas que fazem os CVs, os European, portanto, o modelo normal, digamos assim,
há pessoas que fazem os CVs noutras plataformas e acho que é muito importante quando enviam um CV para um recrutador colocarem o vosso nome. Portanto, às vezes aparece O nome do arquivo, né? Você exatamente, diz. tipo black and white, e depois nós ficamos ok. Então esta pessoa está a me enviar o CV e nem sequer se deu ao trabalho de mudar o nome para CV António Silva ok, ou o João. nome do ficheiro, do Sim, arquivo, ou sim, seja, exatamente. não vem de um template. CV black and white, dog black, sei lá. Sim. algo Tem do uns tipo. que são uma numeração gigantesca, Sim. A, B, Sim. C, não sei o quê. Entendi, ou seja, vem CV O nome da pessoa. Rogério Teixeira, Portugal, por exemplo. Ou CV Sim, Rogério sim. Teixeira, inglês, né? Exatamente. Ou ainda, CV Rogério Teixeira, Project Manager, algo do tipo, vocês identificam. Ah, ok, boa, Catarina. Carla, você propôs aqui também, no nosso script, a estrutura básica de um currículo na área de TI. Quer falar um Exatamente. pouquinho sobre isso? Eu acho que é importante na estrutura de um currículo nós termos as informações básicas, tal como falamos agora. Também é importante que o candidato nos dê a informação de qual é o seu objetivo profissional. E aqui colocando como exemplo, se nós estamos a falar de um project manager ou se estivermos a falar aqui de um PMO, eu tenho que perceber efetivamente ao que é que ele se está aqui a candidatar, porque ele pode ter experiência nas duas áreas e querer trabalhar numa área ou querer mudar de área, por exemplo, também pode ser aqui o objetivo profissional da pessoa. A formação académica também é importante descrever aqui quais são os cursos que tem, descrever aqui também quais são as faculdades, e aqui em Portugal temos destaque para alguns clientes que nos pedem efetivamente candidatos de determinadas faculdades e se não forem daquelas faculdades não aceitam, por isso é importante saber onde é que as pessoas fizeram a sua formação. Descrever aqui bem a sua experiência profissional e eu aconselho sempre desde a experiência mais recente até à experiência mais antiga, colocando sempre os detalhes das datas, se existir aqui alguma pausa na carreira também, colocar essa informação, ok, pausa na carreira, depois obviamente quem entrevista nós vamos tentar perceber o porquê que existiu aquela pausa, o porquê que existiu aquilo. Maternidade, Exatamente. Um ano sabático, tá tudo bem, mas deixar claro Deixar o motivo, claro o não motivo, é? Ok. sim. Às vezes a pessoa vai fazer um intercâmbio de inglês e aí fica um tempo fora. Isso já aconteceu em alguns Sim. perfis, né? Sim. E que isso vai até agregar mais, né? Exatamente. Pro currículo. Quando falamos também em perfis mais júniores, colocar aqui a informação sobre os estágios que fizeram, porque isto também nos dá experiências aqui relevantes, ou seja, sobre o contacto que ele nesse estágio teve com determinadas tecnologias. Depois aqui as questões mais técnicas, as competências, destacar aqui as skills logo no início, se calhar, do currículo, colocar em destaque em que é que a pessoa se sente mais confortável. A nível de idiomas também, acho que é muito importante nós colocarmos os idiomas e sermos transparentes, porque não adianta dizermos que somos fluentes, por exemplo, em inglês, e depois vamos testar em entrevista e a pessoa não é efetivamente boa em inglês, e por isso acho que isto tem que ser algo que tem que ser trabalhado, claro, e que devemos destacar. Carla, desculpa te cortar, as pessoas tem uma falsa ideia de que não tenho inglês, eu não vou então ser chamado para entrevista, né? Sim. E às vezes não é o caso, né? A Sim. pessoa sendo sincera, meu inglês é intermediário, o meu inglês é básico. A gente consegue aqui no recrutamento verificar quais vagas consegue encaixar essa pessoa sem inglês, quais vagas a gente consegue encaixar no inglês intermediário. Né? É preferível colocar a informação verdadeira, porque nós internamente depois conseguimos aqui orientar para outros projetos que temos que não necessitem do inglês, do que colocar uma informação que não é verdadeira e para nós não nos dá, ou seja, nós não vamos confiar naquela pessoa, porque se aquela pessoa nos mentiu relativamente ao nível do idioma, que dirá em outras coisas. De outras coisas, sim. Ou seja, não nos dá segurança, por exemplo, na componente técnica. E aí, mais uma vez, nós voltamos lá no início. É a tua chance, a tua bala de prata, é a headshot. Quanto mais claro, sincero e coerente você for, mais chance tem de a pessoa abrir uma câmera contigo e, de repente, dali ir para uma outra fase. Exatamente. Agora, quanto menos clareza, eu não vou nem colocar em questão, de fato, não vou colocar em questão que você não quer ser verdadeiro. Às vezes falta uma clareza porque você está muitos anos numa posição e quer agora montar o teu currículo e montou de maneira não assertiva. Está tudo bem.
até esse episódio. Porque agora você tem esse episódio, arruma aí e espera até o final que eu vou te dar uma surpresa para te ajudar a você preparar um currículo como tem que ser, de acordo com essas ricas, né, informações que está aqui a Carla, a Poliana e também a Catarina nos entregando aqui esse ouro em pó para o teu currículo aí ficar top em 2024, tá bem? Rogério, só complementando essa parte do idioma, se a pessoa realmente está se candidatando para uma vaga fora, né, do Brasil, está em Portugal, vai candidatar para fora, né, da Europa ou Estados Unidos, o que a gente pode indicar é que a pessoa faça um teste antes, né? Faz um teste para saber qual que é o seu nível de inglês antes de colocar, porque a nossa percepção sobre como nós falamos pode não ser a percepção daquela pessoa que está do outro lado. Então, às vezes, nós temos aqui, não, eu nas viagens falo inglês, eu consigo me comunicar nas minhas viagens, eu passo na imigração. Mas é totalmente diferente de você estar numa entrevista onde você vai ter que falar sobre suas, né, componentes técnicas e tudo. Então, é fazer um teste, né? Não ficar só no achismo. Eu acho que eu sou intermediário, eu acho que eu sou avançado, então eu vou colocar, né? Porque às vezes a pessoa não está querendo enganar, mas é aquela visão que ela tem dela, né? Então, vamos procurar saber qual que é a percepção do mercado em relação a nós, né? Perfeito, Bruna, porque sobre o tema inglês já está um outro podcast, porque temos aqui a pessoa que diz não ter uma boa fluência e fala melhor do que muitos franceses e muitos alemãos, porque não é a língua nativa deles. Temos aqueles que dizem que falam bem, não fala mais do que o nome, idade, se é casado ou não, tá bem? E o que é necessário aqui? Que você consiga expressar em inglês pelo menos aquilo que está no seu currículo. Porque é uma entrevista em inglês. Caiu minha caneta. É uma entrevista em inglês. Então você precisa saber se explicar em inglês o seu currículo. O seu inglês de viagem, muito provavelmente, não vai ser suficiente se você só tem o inglês de viagem para passar da imigração, pedir uma refeição, se apresentar no hotel, pode ser que ele não seja suficiente para você explicar o teu currículo. Porque no inglês de viagem, você não vai falar como é que você desenvolveu uma aplicação raiz. Você não vai falar sobre versões, sobre servidor. Não é uma linguagem técnica que eu quero dizer aqui. Agora, se você tem o inglês de viagem e mais ainda, já vamos pensar aqui um pouquinho, porque você precisa explicar o seu currículo, explicar a sua experiência profissional. Isso começa com você em frente ao seu espelho em casa. Olhou, falou, tá certo? Faz o que a Poliana disse aqui agora. Pede para o mercado validar. Hoje em dia existem tantas pessoas hoje que fazem isso a um valor tão como é que fala? É um investimento, eu acho que, né? Acessível. Acessível, obrigado. É um valor tão acessível. Existem imensas ferramentas na internet, imensos aplicativos que você pode falar, ele vai validar, porque é uma preparação para o teu futuro de carreira, não é? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, essa coerência, essa minha única chance de repente, o recrutador lá me olhar e eu falar, eu me expressar bem em inglês, mostrar o meu currículo em inglês, deixar lá a outra parte, o recrutador apaixonado. Uau, eu quero esse candidato, esse aqui eu não vou perder. É isso que você tem que despertar no outro lado, sabe? Para que você realmente vença em Portugal, vença na vida, não é? Não é isso, Poliana, Carla e Catarina? Exatamente. Muito bem. Carla, ok. Então, a parte básica você colocou tudinho aqui para mim e eu acho que isso vai estar também junto com aquela surpresa que vai estar já no final para o pessoal, não é? E você colocou aqui uma coisa aqui embaixo que eu fiquei pensando. Outras informações, projetos pessoais, participação em evento. O que seria, por exemplo, isso, Carla? Por exemplo, se eu participei num congresso internacional que eu acho que é relevante para a minha área e cada vez mais também vemos isto nas áreas tecnológicas, eu devo colocar. E se eu tive um papel relevante, se eu fui um orador num congresso, eu devo colocar lá essa informação. Projetos, workshop, por exemplo? Sim. Por exemplo, os projetos também que eu desenvolvo a nível pessoal e que vou colocando no meu repositório, eu também devo colocar lá, ok? Nem que seja o link para a pessoa que está a avaliar o meu currículo possa ir ver. Isso também é relevante. Ok. Eu acho, Carla, também que isso fala muito sobre a parte
das competências. Sim, da atualização de conhecimento também. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu vou colocar que eu palestrei, ou que eu dei uma palestra nisso? Só que isso diz assim, quando é uma vaga para liderança, Sim. quando é uma vaga, né, em que ele vai estar num contexto de equipa, onde ele vai estar numa hierarquia ali, mais, né, de líder ou de arquiteto. Então, a pessoa ter essa experiência, não é? Acaba sendo relevante para quem vai chamar. Poxa, eu tenho aqui uma vaga de team leader. Essa pessoa que já, né, consegue ter facilidade para falar com o público, tem uma facilidade de comunicação. Isso demonstra, né, que essa pessoa já tem essa skill, né? Sim. Que é tão importante quanto uma skill técnica. Ou se ele está à frente de um projeto, né, na comunidade dele, sim, seja na comunidade em Portugal, Brasil, outro país, você está à frente da tua comunidade técnica, tem ali um grupo de pessoas que você coordena, que você traz assuntos, que você cria eventos, ou seja, já há aqui uma organização, já há aqui uma didática para você trazer o assunto. Então, isso é muito bem visto também, e entraria aqui, não é, Carla, nessa parte de projetos pessoais, outros projetos. Ok. E aqui você finaliza, Carla, esse script muito bem, com dicas para se destacar com o currículo na área de TI. Exatamente. Quer falar um pouquinho sobre essas dicas que você colocou aqui para a gente? Sim, eu acho que é importante nós personalizarmos o currículo para a vaga ao qual nós nos estamos aqui a candidatar. O que seria personalizar o currículo? É direcionar para a vaga, como disse a Catarina? Exatamente, ou seja, destacar aqui as experiências e as minhas habilidades que são relevantes para a posição à qual eu me estou a candidatar. Ok. Isto é o mais importante. Ou seja, é deixar o mais parecido, exatamente, com o meu currículo com o que pede na vaga, sim, desde que evidentemente eu domine aquilo ali. Exatamente. Olha, isso é muito fantástico, porque isso parece ser tão óbvio, mas muitas pessoas pecam aqui, sim, do gênero. Tem aqui o currículo do candidato, e eu pego a job description e mando para ele. Ele, não, eu tenho tudo isso aí. Fala, tá, então tu pode atualizar o teu currículo, por favor? Porque não está atualizado. Não está atualizado. Ou seja, exatamente, ele não conseguiu, nesse caso... Não fez um match entre as duas, entre o job description Porque, mais uma vez, o recrutador, ele está de olho nas letrinhas. Muitas das vezes, o recrutador não é um Java developer. Exatamente. Não é um COBOL. O recrutador é um analista de texto e de comportamento. Ok. Mas é texto que ele vai olhar aqui. Ok. Tá certinho. Vou chamar para uma entrevista. É isso? Exatamente. Lembrando que esse é a primeira chance, né? Da pessoa. Sim. Então, assim... Ele não está propriamente falando com alguém técnico logo de cara. Por isso que ele tem que preparar o currículo, porque ele vai estar se vendendo para alguém que não é técnico, né? Ok. E mesmo sendo um IT Recruiter, o que o IT Recruiter vai saber é perceber um pouco mais das tecnologias, mas sim, tecnicamente não é o IT Recruiter. Senão o IT Recruiter seria um programador. Exatamente. Não é verdade? Por isso é que depois nós avançamos no processo de recrutamento e temos que fazer muitas das vezes testes técnicos para validar as competências. Exatamente. E aí você põe aqui também, destacar habilidades experientes relevantes para a posição. Por quê? Eu acho que o que você quer dizer aqui, me corrija se eu estiver enganado, ou me ajuda, é que uma pessoa que tem 8 anos numa certa posição, ele pode também não agregar no currículo escrito aquilo tudo que seria relevante. Exatamente. Ou seja, também tudo direcionado para a posição. Exatamente. Também. Ok. Utilizar palavras-chave, inclui termos técnicos e habilidades específicas no cargo que você colocou aqui, ou seja, é logo em cima no currículo, no cabeçalho, colocar as keywords. Exatamente. E keywords não só que eu domino, mas que também pedem para essa vaga. Pedem para a vaga, exatamente. E eu acho também que é importante, a Carla pode me dizer, e a Catarina também, que, imagina, em cada experiência, eles terem essas palavras-chave por experiência, né? Porque às vezes, imagina, ele tem aquelas keywords lá em cima, mas com determinada keyword ele só trabalhou 1 ano. Certo. Ou ele... Então, ali, as keywords embaixo de cada experiência é importante até para fazer essa contagem, porque se você vai na job description, precisa no mínimo de 4 anos de experiência em determinada tecnologia. Aí o recrutador vai lá, olha, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pronto, já posso mandar essa pessoa para essa vaga também. Então, aumenta o leque de possibilidades para envio, né? Sim. Okay. Ou seja, é muito mais um trabalho. Tem que sentar, estudar e perceber se... Talvez fazer o exercício, você candidato, se você fosse um recrutador, olhando para o teu currículo, será que você chamaria, um pouquinho de empatia básica aqui, né? Será que eu chamaria? Será que, não, realmente faltou aqui, não é uma coisinha aqui. Eu acho que é o tipo de exercício que
que vale a pena, né? Você, principalmente você que quer tanto trocar de emprego, trocar de projeto ou trocar de país, faz um exercício, investe um pouquinho nisso. Aqui no nosso canal tem outros temas que vão te ajudar também a agregar mais valor no seu currículo para ele ser assertivo e além da entrevista você ser contratado, tá bem? Carla, olha, muito bom esse conteúdo. Eu estou assim um pouco surpreso em relação àquilo que a gente conseguiu atualizar. Eu acho que são informações muito relevantes também, principalmente vindo justamente de uma portuguesa ou de duas portuguesas que também ouvem e veem muita coisa, não é, no mercado, porque às vezes as pessoas olham só para nós falando, nós, né, brasileiros aqui, Sim. mas ele não percebe do mercado português. Tá bem, e agora? Tá aqui a Carla e tá aqui a Catarina, para você perceber a nossa preocupação de te entregar uma informação relevante, uma informação atualizada, uma informação preciosa de mercado, atualizada para 2024 você vir trabalhar em Portugal, ou se você está aqui, para você pegar essa informação e aplicar no seu currículo, para você de repente trocar de projeto, ter um currículo mais valorizado. O currículo mais valorizado começa justamente aqui, ó, na organização da informação que é a sua vida profissional. Não é isso, Carla? Exatamente. Muito bem. Então você põe aqui também, olha, seja claro e objetivo, também que a Catarina já falou muito bem. Destaque as suas conquistas. Me diz 3 conquistas que eu posso destacar e colocar no meu currículo para ele ficar assim com chave de ouro. Podemos aqui destacar, por exemplo, algum prémio que eu tenha recebido na minha empresa por alguma coisa que eu tenha feito e que tenha sido premiado, ou seja, tenha sido valorizado aqui pela empresa. Isso obviamente que acaba por também mostrar a realização. Imaginemos, conseguimos entregar aqui um projeto que era difícil e a empresa sabia aqui o quão era difícil e destacou aqui o meu trabalho, aquilo que eu fiz. Isto é importante nós também colocarmos. Utilizar números. Quando eu digo aqui utilizar números, ou seja, nós termos algo que nós possamos medir. E um exemplo, nós quando estamos a falar de um analista de base de dados, é diferente analisar uma base de dados, quando nós dizemos pequena, é muito subjetivo, não é? Ou seja, para ti o pequeno pode ser 10 números e pode ser ao mesmo tempo 20. E para mim, ou seja, termos aqui, números para nós podermos medir aquilo que nós estamos... Metrificar, não é? Exatamente. E isto também nos permite mostrar aquilo que a pessoa é capaz. Por exemplo, se eu fui aqui promovida a team leader, depois de estar a trabalhar numa equipa, isso eu também devo colocar no meu currículo, é importante. E quantas pessoas tinham nessa equipa, e quantas pessoas, sim. Porque... O que você acha, Catarina, uma conquista importante para pôr no teu currículo, no seu? No meu currículo? EVP Connect. Sem dúvida. Mas o dela é Join as IT. Né? Vem para EVP. O que você acha uma boa conquista para o currículo, Catarina? Sim, exatamente aquilo que a Carol estava a dizer. Por exemplo, vou aqui pegar num exemplo mais prático. Imaginemos alguém que esteve a desenvolver ou a atualizar um software e o software antes tinha números muito menos relevantes e muito menos interessantes e através do desenvolvimento daquele software os números aumentaram e isso teve algumas repercussões, por exemplo, a nível de vendas, de recursos humanos, tudo isso é informação importante e relevante para nós recrutadores. E sem dúvida que acrescenta muito ao currículo da pessoa. E você que nos assiste, você acha que até aqui faltou alguma coisa que nós esquecemos de considerar, que você julga pertinente ter no... Não, isso aqui tem que ter no currículo, porque senão... Você pode escrever aqui nos comentários. E se até aqui esse conteúdo você está de acordo, está legal, põe aqui nos comentários também para eu saber, para a gente ter um feedback teu, porque a gente quer saber a tua percepção também. Aqui não há nenhum dono da verdade, porque aqui é expressão em forma de voz das nossas experiências juntas aqui, tudo isso para entregar o material em que você consiga entender o papel do recrutador, entender o papel do candidato e a gente tentar construir aqui uma rede de bem, onde você se aproveite dessa rede de bem, melhore o seu currículo, consiga aquele tão almejado emprego em Portugal ou, se você está aqui, para você trocar de projeto. Gente, esse conteúdo está fantástico e eu falei que no final tinha uma surpresa para você. A Carla, juntamente com a Poliana, preparou o quê?
Tem aqui na descrição desse vídeo um link em que você vai fazer o download de um template, de um modelo de currículo exatamente com as características que a Carla, a nossa Head of Recruitment, que a Carla preparou esse podcast. É isso mesmo. Quanto é que custa, Rogério? Nada, hora essa. É um gosto para nós que você pegue esse template, consiga aplicar, consiga avançar com o teu currículo em várias entrevistas, que você consiga trocar de projeto. Nós queremos o seu bem. E para isso aqui não custa nada. Aliás, custa sim um like nesse vídeo, porque, poxa, olha aqui quanta entrega. A Carla teve todo o cuidado de elaborar isso aqui para você. Deixamos aqui pro final. Eu deixei para pedir o like no final. Dá um like no vídeo, comenta lá, baixa esse arquivo para você, porque esse arquivo ele pode, eu tenho convicção que ele vai te ajudar a compreender na prática cada item desse que a Carla colocou com todo cuidado, todo carinho aqui nesse script e também nesse currículo, tá bem? Conto com o seu like, ok? Carla, palavras finais, o que você achou desse episódio? E aí, fala para mim. Eu acho que depois de termos dado todo este conteúdo, eu acho que agora é importante que quem nos está a assistir, que coloque em prática, que volte aqui a organizar o seu currículo e tendem atenção a todos estes tópicos que nós fomos aqui falando e acho que voltar a ver este vídeo quantas vezes forem necessárias para ajudar. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse template, Carla Ventura lá no LinkedIn, eu vou pedir também ao pessoal lá da equipe para colocar na descrição desse vídeo o nosso link do nosso LinkedIn para você poder nos contactar, para dizer, olha, uau, eu quero parabenizar, quero dizer que não foi bom não, hein? Tá tudo bem, meu amigo. Com respeito em cima da mesa, você pode falar o que você quiser. Somos pessoas diferentes, o que nós queremos aqui é criar uma rede do bem. Se junte a nós para nos ajudar nessa rede, tá bem? Poliana Machado. E aí? Eu acho que muito do que a Carla falou também, mas também acrescentando aqui um pouquinho, aí é um recado mais para quem quer mudar de país, né? É verificar realmente a sua motivação, se você realmente quer isso, se você realmente está, né, disposto para isso, porque mandar currículo por mandar acaba perdendo o tempo da gente, perdendo o tempo da própria pessoa, de todos os envolvidos, do cliente. Então, pensar, né, botar, realmente eu quero trocar de projeto, realmente eu quero essa nova oportunidade. Então, se você realmente quer, né, colocar todas essas dicas em prática, porque isso vai te levar, eu acho que é 99,9% de chance da pessoa ser chamada para uma entrevista, se ela seguir todas essas dicas que estão aqui, porque realmente quem vai bater o olho no teu currículo vai perceber que você teve, né, esse cuidado de preparar um currículo para uma vaga. Então, o meu recado é isso. Se você não fique jogando currículo ao vento, né? Tenha a convicção, não, eu quero mudar de projeto, eu quero mudar de país. E aí, se é isso realmente que você quer, segue essas dicas todinhas aqui, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Uau, e é isso. Muito bem. Catarina, o que você achou? Então, eu acho que as dicas que nós demos aqui são valiosas para quem está aqui, seja à procura de mudar de país ou à procura de mudar de projeto. É fundamentalmente colocar na prática, portanto, fazerem o vosso CV, reverem, atualizarem fotos, informações, tudo isso, porque é efetivamente o primeiro contacto que nós temos com as pessoas que estão à procura do novo projeto. E acho que é importante que esse primeiro contacto seja o mais positivo possível. Claro. É o cartão de visita. Exatamente. É o cartão de visitas, viu? Terminamos com a frase inicial que começamos a falar aqui do marketing pessoal. Gente, muito obrigado pela tua audiência, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like nesse vídeo. Se não gostou, pode escrever o porquê aqui pra gente tentar melhorar. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.